Muito bom a gente estar aqui para a gente refletir na palavra de Deus, pensar naquilo que Deus tem para o nosso coração e para a nossa vida no dia de hoje. Eu quero pensar com você o seguinte tema: nem tudo está perdido. Diga assim: nem tudo está perdido. Diga de novo, mais forte: nem tudo está perdido. A verdade, queridos, é que para aquele que tem ou está debaixo do plano e do propósito de Deus, isso aqui é uma verdade na vida dessa pessoa. A pessoa que anda debaixo de um plano de Deus, de um propósito de Deus, ainda que essa pessoa ela venha se deparar com circunstâncias e situações que pareçam que tudo está perdido, se você estiver debaixo de um propósito de Deus, ainda não chegou ao fim. Ainda não acabou, ainda não terminou. Deus tem muito mais para fazer na sua vida e através da sua vida. Atos capítulo 23, verso 11, apenas esse versículo, eu quero meditar com você nessa noite e extrair algumas verdades do coração de Deus para o nosso coração nessa noite, dentro desse tema: nem tudo está perdido. Diz assim a palavra de Deus: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Vamos todos ler juntos, se bonito. Volta lá o verso bíblico. Na noite seguinte, o verso bíblico começa dizendo que na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. O Senhor se colocou do lado de quem? Lucas está falando a respeito de quem? De Paulo. O Senhor se colocou ao lado dele. Esse dele aqui é o apóstolo Paulo. Nesse texto aqui, queridos, a gente pode extrair alguns ensinamentos preciosos para o nosso coração e para a nossa vida. Nesse verso, o apóstolo Paulo, ele está preso em Jerusalém, não por ter praticado mal, não por ter assaltado, roubado, tirado a vida de alguém, mas o apóstolo Paulo, ele estava preso exatamente porque ele estava fazendo bem, porque ele estava transmitindo o evangelho, porque ele estava pregando a respeito da graça de Deus, porque ele havia naquele tempo confrontado todo o sistema religioso da sua época, e isso fez com que Paulo então ele fosse parar numa prisão. A perseguição contra o ministério de Paulo se tornou algo tão forte que ele foi preso, e dessa vez aqui parecia que seria o fim da sua vida, parecia que seria o final do seu ministério. Talvez até o próprio apóstolo Paulo ele estivesse pensando que aquela noite seria a sua última noite de vida, pelo fato dos judeus estarem pensando em acabar com a sua vida, em tirar a sua vida. Paulo estava naquela situação ali de angústia, Paulo estava naquela situação de dor, de aflição. No entanto, queridos, no exato momento em que Paulo pensava ser o fim, a Bíblia diz que o Senhor lhe apareceu novamente e lhe trouxe uma palavra de encorajamento.
Jesus Cristo se colocou ao lado de Paulo naquela prisão para encorajar a ele, para mostrar para ele que nada estava perdido, que ainda havia esperança e que Deus ainda havia um propósito para realizar na vida dele, ainda que aos seus olhos tudo parecia perdido. O que a gente pode então aprender desse texto, aprender da palavra de Deus aqui nessa noite? O que a gente pode aprender com esse verso da palavra de Deus sobre o tema que nós estamos tratando? Nem tudo está perdido. Em primeiro lugar, queridos, eu aprendo que nos dias difíceis, nem tudo está perdido. Jesus está presente em todo o tempo. O texto bíblico diz que para nós aqui, que na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. A presença de Jesus era real na vida do apóstolo Paulo. Mesmo enfrentando aquele momento de aflição, mesmo estando naquela situação embaraçosa, a Bíblia diz aqui para nós que o Senhor se pôs ao lado de Paulo na hora da sua aflição. É interessante, queridos, que Jesus não se colocou à frente de Paulo. Jesus também não se colocou nas costas de Paulo, nem por cima dele. A Bíblia diz que Jesus, ele se colocou ao lado do apóstolo Paulo para fortalecer, para renovar as suas forças, para encorajá-lo naquele momento em que tudo parecia estar perdido. A presença do Senhor Jesus renovou as forças de Paulo. Se Jesus, queridos, ele está conosco, nós triunfamos sobre as dificuldades. Se Jesus está conosco, não precisamos temer os problemas. Se Jesus está conosco, nem tudo está perdido na nossa vida, ainda que exista a aparência de alguma coisa estar perdida na nossa caminhada de vida. Se Jesus ele está conosco, se Jesus ele se coloca ao nosso lado, eu e você podemos ter a certeza e a convicção de que não nos faltará apoio na hora da dificuldade. O interessante aqui, queridos, é que Paulo, ele soube distinguir a voz do Senhor. Ele soube entender claramente que era o próprio Jesus que estava ao lado dele. Ele não confundiu as vozes. A mesma voz que o alcançou na estrada de Damasco, quando disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É a mesma voz que se colocou ao lado dele na prisão e disse para ele ter coragem, porque Deus ainda tinha um propósito, e aquela situação que ele estava vivendo e passando na vida dele não seria o fim da vida dele e nem do seu ministério. Creia, queridos, que Jesus está contigo o tempo todo. É exatamente nas horas mais difíceis que ele está mais perto ainda para ajudá-lo. Antes de Jesus enviar seus discípulos aos confins da terra, ele lhe fez uma promessa. E pastor, qual é a promessa de Jesus para os seus discípulos? O que Jesus prometeu? Jesus prometeu estar com ele todos os dias até a consumação do século. Ele disse aqui, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que promessa abençoada. Jesus promete estar com a gente. Jesus promete estar ao nosso lado. Jesus promete nos fortalecer. Jesus é uma presença real e verdadeira. Jesus é aquele que nos motiva, aquele que nos encoraja, aquele que nos levanta quando a gente está prostrado. Jesus é aquele que se coloca ao nosso lado para que a gente possa atravessar o vale da sombra da morte, sabendo que Ele está conosco, que Ele caminha com a gente e que nem tudo na nossa vida está perdido. O que é que você está enfrentando na sua vida que tem uma aparência de que tudo esteja perdido?
Não importa o que seja, você tem a presença segura e real de Jesus caminhando contigo, e você vai atravessar esse vale e você vai vencer na sua vida. A segunda verdade, queridos, que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo e com esse texto que Lucas escreveu, é que nos dias difíceis nem tudo está perdido. Jesus o encoraja na hora do desânimo. Naquele momento de abatimento e desânimo, o Senhor disse a Paulo: coragem. Tudo que o apóstolo Paulo precisava ouvir, ele ouviu naquele momento. Ele recebeu uma palavra de encorajamento. Ele recebeu uma palavra de motivação. Jesus não apenas se colocou ao lado de Paulo, mas também liberou sobre a vida dele uma palavra de encorajamento. E aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava para se reanimar e acreditar que nem tudo estava perdido. Eu sei que chegou pessoas aqui hoje prostradas. Eu sei que chegou pessoas aqui abatidas. Eu sei que chegou pessoas aqui nessa noite desanimadas na vida. Pessoas achando que nada mais vai acontecer de novo na realidade da sua vida. Eu quero dizer para você que a mesma palavra que Jesus liberou para Paulo naquela prisão, eu quero liberar para você nessa noite. Não desista, tenha coragem, porque Jesus está contigo. Jesus está caminhando com você. E querido, você quer maior encorajamento do que esse? Saber que o Criador dos céus e da terra, Ele não te abandona, Ele caminha com você, Ele te motiva, Ele te desperta, Ele traz esperança para o teu coração. Então tenha coragem, tenha ânimo, reanima-se, levante-se, saia dessa prisão, ergue a tua cabeça, entenda que o propósito de Deus para a sua vida ainda não chegou ao fim, ainda que você esteja aprisionado, ainda que você esteja prostrado, ainda que você esteja parado na sua vida, eu quero dizer para você hoje, coragem, porque mediante uma palavra de coragem liberada de Jesus para o nosso coração e para a nossa vida, a gente se movimenta, a gente anda, a gente avança e a gente cumpre tudo aquilo que Jesus tem para nós. Foi isso que Paulo recebeu de Jesus. Ele recebeu uma palavra de ânimo e passou a acreditar naquele momento que nem tudo estava perdido. O mesmo Deus que está conosco nos encoraja a avançar. Não podemos olhar para as dificuldades, e sim para as possibilidades. Nem retroceder diante dos obstáculos. Sabe por quê, queridos? Porque a coragem é o que nos mantém de pé quando o desânimo chega. É a coragem que nos levanta. É a coragem que nos põe de pé e nos faz andar sobre as águas como Pedro andou. Que nos faz acreditar que ainda que a tempestade esteja forte demais sobre a nossa vida, basta uma palavra de Jesus e essa tempestade tem que parar mediante a palavra de Jesus. Por isso que Jesus nos diz nessa noite: coragem. Queridos, há poder na palavra de Jesus. Uma só palavra de Jesus é o suficiente para reanimar a nossa vida. Uma só palavra de Jesus é o suficiente para nos fazer crer que nem tudo está perdido. Uma só palavra de Jesus é capaz de arrancar toda a dúvida e todo o desânimo do nosso coração. Há poder nas palavras de Jesus. A palavra de Jesus, queridos, ela tem o poder de mudar qualquer realidade da nossa vida. Por isso que precisamos ouvir a voz de Jesus e acreditar que nem tudo está perdido. Quando Paulo, queridos, foi açoitado, quando Paulo foi preso pelos judeus em Jerusalém, Paulo ouviu muitas coisas que fez com que ele desanimasse, que trouxesse abatimento para a sua vida, que fizesse ele até mesmo acreditar que aquela noite seria a sua última noite de vida. Mas ao contrário, Jesus se apresenta naquela prisão
Jesus chega naquele lugar e diz assim: Paulo, as coisas podem estar perdidas para você, mas não está para mim. Coragem, levante-se, se reanime, porque o propósito que eu tenho para a sua vida, ele ainda não chegou ao fim. E essa voz, queridos, nos encoraja a prosseguir. Eu pergunto a você nessa noite: a voz que você tem ouvido lhe tem feito prosseguir ou paralisar? Você tem ouvido a voz de quem? O que é que você tem escutado com relação àquilo que você acha que está perdido? Talvez um casamento, talvez um relacionamento, talvez um emprego, talvez um ministério. Com relação àquilo que você olha e diz assim: pastor, não há mais jeito. O que é que você tem ouvido com relação a isso? E isso que você tem ouvido tem motivado você a acreditar que nem tudo está perdido, ou tem feito com que você pare, que você se sinta aprisionado? Essa voz tem lhe trazido esperança ou dúvida ao seu coração? Você já ouviu a voz do Senhor com relação àquilo que você acha que não tem mais jeito para a sua vida? Se você ainda não ouviu a voz de Deus com relação àquilo que você está achando que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, não desista. Porque Jesus quer encorajar você e dizer assim: ó, coragem, eu ainda tenho um pouco mais para caminhar contigo nessa área e nessa questão. Paulo, querido, estava preso, desanimado e abatido, mas ele ouviu a voz do Senhor, e a voz de Jesus o encorajou a não desistir, a acreditar que nem tudo estava perdido. Em último lugar, eu aprendo aqui, queridos, nesse texto, que nos dias difíceis, nem tudo está perdido. Jesus lhe garante prosseguir. Diga assim: Jesus me garante prosseguir. Diga para o seu irmão que está ao seu lado aí: Jesus lhe garante prosseguir. Diz aqui o verso bíblico. Jesus então chega para Paulo e diz para ele lá: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, disse para Paulo: coragem. Primeiro, Paulo tinha a segurança de que não estava sozinho e que Jesus estaria com ele. Depois o apóstolo Paulo foi reanimado pelo Senhor. E agora, Jesus lhe garante que a vida dele não terminaria naquela prisão. Ele tinha algo ainda para realizar na presença de Jesus. Jesus disse aqui para ele: ó, assim como você testemunhou o meu respeito em Jerusalém, assim como você foi a minha testemunha aí, deverá testemunhar também em Roma. Era tudo, queridos, que Paulo sonhava na sua vida. Paulo, ele tinha um sonho no seu coração, que era fazer com que o evangelho de Cristo Jesus, ele chegasse a Roma. E a Bíblia diz aqui então que Jesus garantiu ao apóstolo Paulo que ele chegaria ao destino que ele sonhava, mas que além de ser um sonho de Paulo, era um plano de Deus para a vida e para o ministério de Paulo. Queridos, a gente só vai chegar, entenda isso, a gente só vai chegar ao nosso destino, ao lugar que a gente sonha, se isso também for o sonho de Deus. Precisa estar primeiro no coração de Deus. Precisa primeiro ser a forma como Deus quer nos conduzir, nos direcionar e nos levar. Não adianta, queridos, de forma alguma tentar chegar com nossa força, tentar chegar com o nosso mérito, tentar chegar com os nossos jeitinhos,
tem que ser do jeito de Deus, da maneira de Deus e dentro do propósito de Deus. Paulo estava, queridos, em Jerusalém. E tinha acabado de ser preso, porque estava dando testemunho da sua conversão. Mas ao aparecer a Paulo, Jesus, ele deu uma garantia para ele de que aquela não seria a sua última noite de vida. O destino de Paulo não estava na mão dos judeus. O destino de Paulo não estava na mão dos romanos. O destino de Paulo estava nas mãos de Deus. Era Deus que governava, era Deus que levava, e por isso nenhuma força na terra poderia colocar um ponto final no ministério de Paulo antes que ele cumprisse tudo aquilo que Deus já havia traçado no céu com relação à vida dele. Com relação à sua vida, Deus no céu já traçou um plano. Deus já traçou um projeto. Pastor, mas eu estou vivendo muitas lutas. Pastor, eu estou paralisado. Pastor, as dificuldades estão grandes. Pastor, as coisas não estão andando. Peraí, se você já está conectado com Deus e Deus já tem traçado o seu destino, ainda que tudo pareça estar perdido, Deus vai te levar ao seu destino, a despeito das lutas, a despeito dos problemas. Talvez você não chegue lá do jeito que você gostaria de chegar, mas você vai chegar lá, porque Deus é contigo. Ele vai te levar e você vai vencer no nome de Jesus. Aleluias! Deus vai fazer com que todo projeto e plano que Ele tem para a sua vida se cumpra na totalidade. Mais do que a vontade de Paulo chegar a Roma, pastor Assi, era plano de Deus. Era vontade de Deus que Paulo chegasse a Roma. Era da vontade de Deus que Paulo fosse lá e testemunhasse com a mesma ousadia que mostrara em Jerusalém. E ninguém poderia detê-lo até que ele cumprisse esse plano. O Senhor apontou para Paulo que o seu destino seria testemunhar o Evangelho em Roma, e assim aconteceu. Ele chegou preso a Roma, mas longe dessa situação ser um obstáculo para ele cumprir o plano de Deus. Ao contrário, essa forma como Paulo chegou a Roma lhe abriu ainda mais as portas. Foi uma oportunidade que Deus deu a Paulo para ele pregar o Evangelho ali. Ele chegou preso, e porque ele estava preso, a igreja de Roma tornou-se ousada no testemunho do Evangelho. Porque ele estava preso, a história diz que ele evangelizou a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era uma guarda de 16 mil soldados. A maior elite do povo, do governo romano, era composta por esses 16 mil soldados. E a forma como Paulo chegou naquele lugar fez com que aqueles homens ouvissem do Evangelho de Cristo Jesus. E porque Paulo estava preso, ele escreveu cartas que abençoaram o mundo, como Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Paulo, mesmo chegando lá, do jeito que estava, aprisionado, esse homem ainda nas mãos de Deus, cumpriu todo o projeto de Deus. Nada foi capaz de interromper, nada foi capaz de parar aquele homem, nada foi capaz de fazer com que o plano de Deus se cumprisse na vida de Paulo. Não importa como você esteja, se Deus tem um projeto para você, não importa como você vai chegar lá, mas no poder de Deus você vai chegar e vai vencer em nome de Jesus. Talvez, queridos, Paulo nunca pensasse que chegaria tão longe, que alcançaria da forma como alcançou. Mas a promessa de Jesus se cumpriu na vida daquele homem. Assim como Jesus mostrou para Paulo o que queria dele, também pode revelar a você o que ele deseja para a sua vida, mesmo que tudo esteja aparentemente perdido. O segredo de Paulo, pastor, era qual? Era saber que Deus tinha um plano para a vida dele. Qual era o segredo de Paulo, pastor, para suportar tudo que ele suportou e vencer?
é que Paulo sabia quem ele era em Cristo Jesus. Se você não sabe quem você é em Cristo Jesus, se você ainda não conhece o propósito de Deus para a sua vida, se você não sabe para onde Deus vai te levar, Jesus vai te levar, qual é o seu destino, você está perdido. Você vai continuar aprisionado. Você não vai avançar em área nenhuma na sua vida, porque você não sabe quem você é em Cristo Jesus. Qual é o propósito para a sua vida? Qual é o destino da sua vida? O que Jesus quer realizar em você primeiro, para depois usar a sua vida. A grande verdade é que a gente tem um monte de gente sentada aqui que não sabe nem por que está aqui hoje. Não sabe nem por que carrega uma Bíblia na mão. Não sabe nem por que se tornou membro da igreja. Está perdido. Está sentado ali perdido. Está vagando. A mente não está aqui, está em outro lugar. Você vai continuar aí. Vai continuar com a vida paralisada. Vai continuar emborcado na vida. Mas tem gente aqui que ele está ligado com Deus. Tem gente aqui que sabe o seu destino, sabe a sua história, sabe o porquê que está passando isso, sabe que Jesus está nessa noite o encorajando, garantindo que você vai chegar lá pelo poder da palavra dele. Você já conhece o plano de Deus para a sua vida? Você sabe que você está aqui? Você sabe por que você está passando essa luta? Talvez essa luta que você esteja enfrentando faça parte de um plano maior que Deus tem para você. Agora só entende isso quem caminha com Deus. Quem não tem intimidade com Deus, relacionamento com Jesus, acha que Deus é mau, que Jesus é ruim. Ah, por que eu estou passando isso? Ah, Jesus, por que tanta luta? Ah, por que minha vida não vai para frente? Quem tem relacionamento com Jesus sabe o porquê está passando. Paulo tinha relacionamento com Jesus. E a cada momento, a cada bufetada, a cada chicotada, a cada cusparada, a cada ofensa, a cada injustiça, a cada prisão, a cada açoite, a cada sofrimento, Paulo sabia que Deus tinha um plano para a vida dele. Paulo tinha maturidade suficiente para entender o propósito de Deus. Talvez essa luta que você esteja enfrentando faça parte de um plano maior que Deus tem para realizar na sua vida e para te levar ao destino que Ele já escreveu para você. Por isso, desanima não. Encontre forças para prosseguir. Pois Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um destino para você, um propósito especial. Não desanime. Jesus está com você. E vai te ajudar até o fim, porque Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos séculos. Até o seu último dia de vida aqui na terra, Jesus estará com você ali. E na hora da sua morte, Ele estará com você para sempre. Na verdade, você já desfruta de um relacionamento eterno com Jesus. Não desista nunca. Jesus está com você e vai te ajudar até o fim, porque Ele lhe garante prosseguir. Eu quero concluir minha palavra dizendo que quando você achar que a caminhada está difícil, quando você se sentir desanimado, lembre-se, Jesus está ao seu lado. Ele fala ao seu coração, Ele lhe dá coragem, Ele lhe garante a vitória, mostrando que Ele tem um propósito especial para realizar e fazer acontecer na sua vida. Fique de pé, querido. A Bíblia diz o seguinte:
Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Diga assim: coragem. Diga mais forte: coragem. Diga para o seu irmão aí: coragem. Abraça ele e diga assim: ó, coragem. Coragem, coragem. Se você não guardou nada que eu disse, guarde essa palavra: coragem. Coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você também deverá testemunhar a Roma. A Bíblia diz, queridos, o apóstolo Paulo dizendo, que todas as coisas, todas, o que é todas no grego? Todas é todas. A Bíblia diz lá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo era apaixonado por Jesus. Paulo amava a Deus. E por isso que todas as coisas boas e ruins que lhe aconteceram, todas elas contribuíram para o bem e para o crescimento dele. Vamos adorar o Senhor.